Olá, bem-vindos ao canal Receitas e Costuras por Jesuína Lima. E hoje eu estou aqui com vocês para mostrar algo bem especial para esse inverno, gente. Esse roupão super macio, quentinho, é um roupão de inverno. Algumas pessoas me perguntam, é roupão de banho? Não, é roupão de inverno. Que é para você colocar em cima do pijaminha, em cima do seu moletom que você usa em casa e ficar ainda mais aquecido. Quer saber como fazer? Passo a passo, nos mínimos detalhes? Então, vem comigo, vamos começar. Vamos à atualização do nosso vídeo sobre o roupão de inverno. Para quem ainda não conhece, aqui é o nosso canal de costuras e receitas, sejam bem-vindos. E vamos então à nossa atualização. Hoje eu vou fazer um roupão de inverno e nós vamos usar como base uma camiseta. Mas antes eu quero dar algumas dicas sobre o tecido. O tecido que eu uso é Ultra Soft, não é soft. Ultra Soft, ele é bem mais macio, ele é mais leve e muito quentinho. Quando vamos posicionar para o corte, é importante que seja no fio do tecido. Então, eu vou seguir a orelha do tecido, tá aqui. Eu vou cortar ele paralelo. Então, aqui está a orelha. Então, o roupão tem que estar aqui. Uma outra coisa que é importante observar também, para ficar mais aconchegante, é o lado em que está indo o pelo do tecido, ele deve ficar para baixo. Então, se eu vou vestir, aqui é o lado de cima, e eu vou passar a mão, eu tenho que sentir essa suavidade aqui no meu roupão. Porque se eu fizer ele do outro lado, vai dar certo, mas quando passar a mão, olha, vai ficar assim. Eu tenho que sentir ele mais suave. Então, eu coloco ele cortando sempre nessa posição assim. O tecido nem sempre vem certo. Olha aqui, sempre fica torto assim na hora de marcar. E se a gente insistir em colocar ele ponta com ponta, é o roupão que vai ficar torto. Então, esse aqui a gente vai levar em conta na hora de cortar na barra, para não cortar a barra rente com o final do tecido, para não dar diferença. Então, já posicionei aqui o tecido, arrumei todo aqui. Então, agora vamos cortar. O que eu vou fazer? Não precisa de molde, vou usar essa camiseta aqui. Olha que interessante. Ele é muito simples de fazer. Então, eu vou colocar esta camiseta, olha, eu vou posicionar aqui direitinho. Esse roupão que eu vou fazer é um roupão tamanho M. Então, olha, eu vou passando as medidas aqui, passo a passo. Posicionei a camisa aqui. Pois bem, vou pegar aqui o giz de alfaiate. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui primeiro a largura da manga que eu quero. Eu quero essa manga com 23 centímetros de largura. Tá? Então, vou marcar aqui. Marquei aqui. Não sei se tá dando para aparecer aí no vídeo, mas dá para marcar com giz de alfaiate. Marquei aqui. Se por acaso a cor que você estiver fazendo não pega o giz de alfaiate, você pode fazer isso aqui, ó. Marca assim, com alfinete. Coloquei um alfinete aqui, um outro alfinete aqui, que é a largura da manga que eu quero, porque a camiseta da manga, da camiseta é mais estreita, né? Vai ficar apertadinho, não dá. O roupão, a ideia é que ele abrace a gente quando a gente vista e sinta-se bem confortável e aquecido. Bem, marquei aqui a manga, a largura da manga. Então, eu vou marcar agora o comprimento dessa manga. Esse aqui, eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar 65 centímetros. Deixa eu pegar aqui. Ó, 65. Então, eu vou colocar aqui 65. Marquei aqui na quina do tecido, aqui na dobra, aliás, ó, o nome correto, na dobra do tecido. Marquei aqui, ó, rente com a camiseta. 65. Aí, vou marcar aqui. Então, a minha manga, ela vai até aqui. Ah, não pegou? Não pegou o giz de alfaiate? De novo, ó. O alfinetinho vai ali. Comecei aqui as marcações, né? Agora, eu vou marcar aqui a largura que eu quero.
Deixa eu ver aqui a largura que eu marquei aqui. Deixa eu deixar minhas anotações aqui pertinho. Porque para cada pessoa que você for fazer, você vai ter tamanhos diferentes. Então, é importante que você tire o comprimento da manga de quem você vai usar, sempre deixando, descontando o punho, que ainda vai punho aí. A altura da pessoa que vai usar, você vai medir do ombro até o ossinho do pé, porque esse roupão ele é comprido. E também o busto da pessoa, mas você vai deixar sempre a mais, porque ele tem o transpasse. Então, esse caso aqui no M, olha, eu vou deixar 36. Então, vou marcar aqui na minha fita, ó, 36. Vou aqui, ó, 36. Marquei aqui. Tá, eu vou descendo esse aqui, eu vou abrindo. Aqui ele continua com 36. E vou descendo. Ó. Aqui já vou para 37. Aqui eu já passo para 40. Ó, vou descendo aqui. 41. 42. Então, eu vou terminar ele aqui com 42. Ok. Vamos ver o comprimento se tá certinho. Olha, eu vou deixar esse aqui, esse roupão que eu tô fazendo, é para mim mesma. Meu tamanho, comprimento de roupão, é 35. Então, eu vou deixar ele com 1,40. Eu sempre deixo 5 para barra, porque esse 5 é o que eu vou usar para fazer algum aparato, sobrou alguma ponta, alguma coisa deu errado. Ó, vou marcar aqui tudo, ó. Alguma coisa deu errado ali na barra, ficou um pedacinho maior do que outro, isso é normal, pode acontecer. Se isso acontecer, então eu vou ter como cortar ali e ainda fazer a minha barra tranquilamente. Então, já marquei aqui. Deixa eu fechar agora os pontinhos todos aqui que eu marquei. Vou fechar tudo aqui. A lateral aqui. Deixa eu ligar aqui os pontinhos. Ok, já foi. Aqui onde eu marquei com alfinete, eu vou seguir. Deixa eu colocar a régua, porque eu não marquei a fita, porque eu não marquei aqui a ponta. Tá, vai dar aqui. Então, vou marcar aqui. Fecho aqui a manga. Vou fechar aqui também. Ó, tem um momento que o giz de cera, aliás, o giz de alfaiate não funciona. Ó, marquei aqui, tá. Certo. Aqui em cima, a gola, é só fazer uma fundinha aqui, ó. Ela não precisa ser muito, tá? Aqui a gente vai fazer uma fundinha de nada aqui. Marquei tudo, hora de cortar. Meninas, não tenha medo de cortar. Muita gente tem medo. Ai, eu vou estragar o tecido. Não tenha medo. A melhor maneira de a gente aprender é fazendo mesmo. Os meus vídeos, eles são sempre direcionados para quem está aprendendo agora, quem está começando agora. E assim como eu aprendi vendo os vídeos aqui no YouTube, eu quero muito ajudar as pessoas também a aprenderem assim. Então, com um pouco que eu fui descobrindo aqui, eu vou passando para outras pessoas. Então, não tenha medo. Vamos lá? Vamos ao corte. Aqui, o tamanho que eu medi. Não dá para ver direito, mas tem uns risquinhos aqui do giz de alfaiate. Cortando aqui. O certo para fazer esse corte é numa mesa, porque assim você não corre o risco de cortar o forro da sua cama, como eu já fiz com esse aqui várias vezes. Só que essa cama aqui, ela é só do meu quarto de costura, e quando vem visita eu tiro tudo daqui e transformo na cama do quarto de visita. Então não tem perigo, mas se for fazer isso na sua cama de uso aí, cuidado, porque o forro da cama sempre sai cortado depois. Então, aqui, cheguei aqui onde eu marquei no alfinete. Deixa eu tirar esse alfinete aqui para não cortar em cima dele. Vou seguir a manga aqui. Quando a gente está cortando aqui, parece que essa manga está curtinha.
Só que essa manga, eu conto ela com o ombro. Eu esqueci de falar esse detalhe. Eu medi, mas não falei. Ó, eu vou medir aqui do finalzinho aqui do ombro até aqui, tá? Então, é manga tipo kimono. Por isso que ela aparece. Na hora que você vai cortar, você fala, a manga vai ficar muito curta. Não, porque é a manga kimono. E ela ainda vai o punho aqui também. Aqui, deixa eu tirar esses alfinetes. Aqui. Ó, aqui eu já posso tirar essa camiseta. Ela já serviu porque eu precisava. Agora eu vou cortar aqui. Ó, esse aqui, percebe que ficou reto? Deixa eu virar um pouquinho mais aqui, senão não vai dar pra ver. Aqui, ó. Ficou reto. Aí eu vou só fazer uma voltinha. Se tiver inseguro em fazer essa voltinha, pode usar da camiseta. Para quem está começando, talvez falar, eu não vou conseguir fazer, vai ficar difícil. Então, olha, vamos usar o da camiseta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar das costas, tá? Que é menor. Não usa o decote da frente, não. E já vocês vão entender por quê. Então, posiciona de novo a camiseta. Para quem não está acostumado a cortar essa golinha sem ter nada para indicar, então é melhor usar a camiseta que vai ficar mais seguro. Deixa eu ver a marca aqui. Marcado aqui. Olha. Coloquei aqui. Aqui tá a golinha. Percebe que ela é bem rasinha, a gola de trás. É assim mesmo. Ela vai ficar bem aconchegante no pescoço aí atrás. Então, ó, ela quase não tem curva. Ai, peraí que ficou torto aqui. Ela quase não tem curva, é assim mesmo. Vou cortar aqui. Pronto, já fiz a curvinha. Agora vamos direto aqui até lá o alfinete. Até o alfinete não, até o final. Olha. Cortando. Ui, cortou embaixo aqui. Assim. Com uma pontinha aqui. Pronto. Separei aqui. Agora, prestem atenção aqui. E a gente não vai mais precisar da camiseta. Deixa ela de lado. E o que eu vou fazer? Eu não quero tirar esse aqui do lugar, não. Ó, tá cortadinho aqui, bonitinho, né? Então, eu vou prender com alfinete aqui essas pecinhas. Por quê? Porque o nosso molde agora vai ser esse aqui. Ó, junta as pecinhas para não ficar nada torto no próximo corte. Juntei aqui. Vamos prender aqui na lateral também. Viu que deu uma diferença aqui? Ele vai abrindo um pouco mais. Aquela medida que a gente fez. De começar com 36 centímetros e aumentando. Vai abrindo até chegar à barra. Muito simples, né? É uma delícia fazer esse roupão, gente. Vocês vão amar. Ó, certinho aqui. A primeira peça tá cortada. Vou tirar ela daqui com cuidado. Tiro ela daqui. E vou arrumar agora o tecido para cortar a segunda parte. Olha, o tecido tá aqui. Eu vou puxar ele aqui. E aí vai seguir o pelo na mesma direção. Continua no fio de tecido. É importante o fio do tecido, olha. Cortando no fio, ele não estica para baixo. Então, ele não vai ficar deformado. A elasticidade dele tá aqui. Então, não esqueçam disso aí, meninas. Vou arrumar aqui o tecido. Eu vou arrumar o tecido e já volto. Prontinho, já arrumei o tecido. Está todo arrumado aqui. E uma dica importante que eu tinha esquecido. Para fazer esse roupão, a gente precisa de 3 metros de tecido. Então, se eu for fazer 10 peças de roupão, eu vou comprar
10 peças de 3 metros. De cores, por exemplo, se for cores diferentes, né? Claro. E por que precisa de 3 metros? Ai, parece muito, né? Não, tem muitos acessórios. Vocês vão ver ainda quantas coisinhas a gente ainda vai cortar com o que sobra desse tecido. Então, por isso que é importante que seja 3 metros de ultra soft. E o lugar mais barato para comprar esse tecido, quem vai fazer aí para vender? No Brás, gente, em São Paulo. Eu estou um pouquinho longe de lá, mas ainda assim vale mais a pena eu comprar lá no Brás do que comprar aqui onde eu moro. Tem lugares que esse tecido chega a custar R$ 38,90 o metro. Lá no Brás, em São Paulo, ele sai por menos de R$ 10 o metro, embora seja vendido em quilos, mas a gente escolhe quantos metros a gente quer e o vendedor pesa. Então, super compensa comprar lá em São Paulo. Então, vamos lá. A primeira parte que eu cortei, frente e costa dele, igual. Então, eu vou usar isso aqui como molde. Mas antes de usar isso aqui como molde, eu quero dar uma dica para vocês, que vocês vão achar, para quem faz esse roupão, quer fazer para vender, uma dica que eu vou dar aqui, ó. Do mesmo jeito que eu estou usando essa primeira parte que eu cortei como molde para cortar a segunda, você pode usar ele como molde no papel de molde. Você coloca isso aqui no papel de molde, arruma o papel direitinho, corta e faz as anotações. Quanto que ele tem de comprimento de manga, ó, do ombro à ponta da manga, quanto ele tem de largura aqui, quanto ele tem de largura aqui no meio, quanto ele tem de largura aqui embaixo. Sabemos que ele está dobrado, né, gente? Aqui eu cortei na dobra do tecido, como eu vou cortar a segunda parte. Então, no papel que vocês fizerem o pseudomolde, vamos dizer assim, anote, escreva aqui dobra do tecido, tamanho da manga, largura, comprimento. Aí, conforme os tamanhos que vocês forem fazendo, vocês vão diminuindo ou aumentando na hora do corte. Fica muito mais fácil. Pode se chamar de molde? Não, não é um molde. Ele é digamos que, uma referência. Vamos chamar assim de referência. Eu tenho uma aqui, deixa eu mostrar para vocês. Se alguém pergunta se eu tenho molde do roupão, não tenho. Eu tenho uma referência, e essa referência, eu sei as alterações que eu posso fazer. Olha, então eu anotei aqui a manga, anotei aqui quantos centímetros de punho, que aqui é a dobra do tecido e o tamanho dessa referência. Esse aqui é o tamanho M. Então, com esse aqui, eu já sei se eu posso fazer maior ou menor de acordo com o roupão que eu estou fazendo. Não chamo isso aqui de molde, porque isso aqui não foi feito com nenhuma técnica de molde, não foi feito com medidas de molde, nada disso. Então, é uma referência, gente. Não vamos confundir as coisas. Então, faça a sua referência depois que você cortar essa primeira parte. Foi isso que eu fiz. Depois que eu cortei essa primeira parte do meu primeiro roupão, eu criei uma referência no papel. Porque aí, eu só coloco o papel aqui em cima e corto. Fica mais fácil. Não fiz isso hoje porque eu quero explicar para vocês que dá para fazer com a camiseta. Ah, eu não quero fazer a referência, eu quero continuar usando a camiseta. Joia, dá certinho. O tamanho vai dar o mesmo. É só você ter aí as medidas e colocar as medidas na hora de cortar. O roupão não tem segredo. Tem alguns vídeos aí na internet de pessoas cortando esse roupão no chão. Joga no chão, mete a tesoura e vai para lá e para cá e pronto, e sai. Eu gosto de usar coisas mais aprimoradas, digamos assim, mas cada um faz como achar melhor, né? Vamos lá. Então, coloquei aqui, olha, já arrumei, pronto. Não preciso nem riscar nada. Agora eu só vou cortar. Por isso que quando eu acabei de cortar essa primeira parte, o que eu fiz? Coloquei já os alfinetes aqui. Não saiu nada do lugar. Então, vamos lá. Cortando aqui agora a segunda parte. Depois que eu cortar isso aqui, eu vou escolher qual é a parte de trás, qual é a parte de frente. Vamos lá. Agora é só cortar. Como eu sempre falo, não tenha medo de cortar o tecido, meninas e meninos. Meninos também costuram, né, gente? Então, não vamos esquecer dos meninos, que também gostam de costurar. E, aliás, tem meninos que costuram muito bem. Então, vamos lá. Aqui, ó, já não preciso deixar margem nenhuma,
porque esse que eu cortei, essas medidas que eu falei para vocês antes de cortar essa primeira parte, ele já está considerando aí que tem margem de costura de 1 centímetro, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, eu vou cortar aqui do mesmo tamanho. Foi aqui. Aqui a mesma coisa. Não vou fazer diferente gola de frente e costa. Aqui vai ser tudo igual. Essa gola de frente eu só vou mudar na hora de pregar a gola dela. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar aí comigo o corte desse roupão. Nós vamos fazer também a costura passo a passo aqui juntinhos com vocês. E inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, deixa seu comentário. É muito importante saber o que vocês estão achando dos vídeos. Se está sendo relevante para vocês, se está fazendo alguma diferença na vida de vocês, se vocês gostaram. Deixem sempre as informações aqui para mim, por favor. Pronto, cortei os dois lados. Certinho. Agora, o que eu vou fazer? Esse de cima aqui, eu vou abrir. Ele vai ser a parte da frente. Parte da frente aberta, né, gente? Então, vamos abrir aqui. Eu deixo ele com os alfinetes do jeito que ele está. E vou abrir aqui. Não vou mudar a gola, como eu falei, a gola dele eu só vou mudar na hora de colocar, na hora de fazer o acabamento lá, né? E aí vocês vão ver como que eu faço o acabamento aqui. Muito simples também. Pronto. Tirar os alfinetes aqui. Eu já sei agora que o que está aberto à frente é a parte da frente. Que redundância, não? Pronto. Não gosto de deixar os meus cortes bagunçados, ó. Eu vou tirando aqui, deixando tudo dobrado, facilitando na hora de costurar. Se preparem, porque nesse corte sai muita coisinha, olha só. Sai muita lãzinha. Esse aqui é as costas. Pronto. Agora, vamos cortar as outras coisas. Ainda tem muita coisa pra gente cortar, gente. Eu vou cortar a gola primeiro. A gola, a primeira gola que eu fiz assim, na tentativa, na base de tentativa e erros, e depois eu criei essa referência. Essa referência é muito fácil para fazer. Ó, ela tem 13 centímetros de largura, comprimento total 50 centímetros, e aqui é um retângulo, fiz um retângulo e dei um corte um pouquinho aqui, de modo que essa ponta dela aqui, olha, ela termina com 7 centímetros, quase 8 centímetros. Então, ela vai seguir essa mesma linha aqui nessa ponta, dá só uma fundadinha aqui. Só que detalhe, quando eu faço essa referência, de novo, não é molde, porque não foi feita com nenhuma técnica de molde. Eu cortei uma gola na base de tentativas e erros, depois que eu achei aquela que eu gostei, eu fiz a referência. Aqui, nessa parte, é dobra do tecido, e aqui também é dobra, 2 dobras de tecido. Como assim? Vamos ver. Eu vou pegar aqui, essas partes que sobraram aqui, elas são importantíssimas para a gente cortar essas partes miúdas agora que a gente precisa. Vou pegar a gola aqui. Isso aqui, né, vai ser a minha gola. Seguindo o fio do tecido. Olha. Dobro ela aqui. Se um pedaço não dá certo, tenta com o outro. Às vezes tem um pedaço que fica pequeno, tem pedaço que fica torto, não dá a dobra certa. Aí a gente tenta com o outro, não tem problema não. Tá vendo? Esse não deu certinho aqui não. Mas vamos ver se ele dá para fazer agora. Vou dobrar ele aqui no meio.
Eu levantei muito aqui, saiu fora da câmera, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar de novo o que eu fiz. Olha, eu dobrei ele deixando certinho, tá? O tecido aqui tem que estar certo. As pontas não bateram, não tem problema. Aí eu vou deixar essa ponta aqui, tá sobrando para cima, para eu ter uma referência. Então, deixa eu fazer de novo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por que duas dobras, ó? Tem uma dobra aqui, gente, ó. Dobrei aqui e vou dobrar aqui no meio. Por isso, duas dobras. Só que eu quero dobrar do outro lado, porque é o lado onde está sobrando a ponta. Para eu poder ver direito aqui, não cortar ela faltando pedaço. Então, acertei aqui, tem uma dobra. Outra dobra. Essa dobra aqui deu um nó, peraí. Não pode ficar nada empapado aqui, não. Dobrei o tecido comprido. E agora eu dobrei aqui. Aqui tem que estar certinho, senão a gola vai ficar torta. Ó. Acertou aqui, viro pra cá. E aqui. A minha referência, ó. A dobra, tá vendo? Tem uma dobra no tecido aqui. E a dobra aqui. Vamos ver se dá? Vamos conferir que a ponta de baixo tem tecido suficiente aqui embaixo. Porque lembra que esse aqui é um tecido irregular. É sobra do corte que nós estamos utilizando. Deu certo, ó. Largura ok. As pontas que sobraram não atrapalhou. Aqui também deu, então vamos prender ele aqui e cortar. Aqui nós vamos cortar deixando mais ou menos 1 centímetro para a margem de costura. Porque quando eu fiz essa referência, eu não deixei margem de costura, gente. Eu esqueci. Eu fiquei tão empolgada na época, quando eu consegui fazer a gola, que eu já fui logo tirando a referência, sem deixar a margem de costura. Então, prendi ela aqui, ó, um dedinho mais ou menos aqui, eu vou deixar. Ver se deu certinho aqui. Aí vou seguir aqui. Se vocês quiserem pegar esse tecido, não tem referência. Quer pegar esse tecido, fazer um quadrado nesse tamanho que eu te falei, olha, 50 aqui, deixando a margem de costura, 13 de largura, deixando mais um, então são 14 aqui. Pode cortar um quadrado assim, e depois só dar uma fundadinha aqui, ó. Imagina que isso aqui fosse um quadrado de tecido. Ó, vamos imaginar, ó, que aqui fosse um quadrado. Cortei até aqui, eu ia só afundar um pouco aqui, ó. É o que eu vou fazer aqui com essa referência. Afundei aqui, deixando 1 centímetro, mais ou menos, para a margem de costura. Pronto. Tiro a minha referência aqui. Como eu já disse, eu não chamo de molde, porque ele não foi feito com nenhuma técnica. Pronto, olha aqui. Está aqui a gola do nosso roupão. E ela fica maravilhosa depois de pronta. É um abraço aconchegante no pescoço. Bem, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, que eu tenho um padrão, criei um padrão aqui de tamanho dessas coisas todas. Não precisa aqui das minhas anotações. Nós vamos cortar agora, deixa eu ver aqui, o cinto. O cinto precisa de um pouco de cuidado para cortar. Ele tem 7 centímetros de largura e de 1,50 a 2 de comprimento. Isso aí vai depender muito do tamanho que você quer, ou o tamanho que seu cliente pediu. Vamos ver. Sempre com essas sobras que ficou aqui que a gente vai fazendo isso. Olha. Esse aqui, me parece que já vai dar para fazer os dois. Ó, atenção no fio do tecido. Não faça ele de modo que estica assim, ó. Tá sempre na largura. Se esticar no comprimento, ele vai virar uma tripa horrorosa depois de pronto, viu, gente? Cuidado aí com isso. Vamos ver aqui. Quantos centímetros de tecido bom eu tenho aqui? Porque tem uma parte aqui que essas pontinhas ficam tortas aqui, não dá para fazer nada. E se o cinto ficar um pouquinho torto, dá uma dor de cabeça. Parece que a gente não consegue acertar nunca mais.
Eu passei por tudo isso. Tudo isso que eu vou falando para vocês aqui foram experiências que eu já fiz lá nos primeiros roupões. Esse aqui tá com 1,20 m. Então, com essa parte aqui, eu já vou conseguir fazer. O que eu vou fazer aqui? Já vou acertar aqui a ponta. Opa. Acertei essas pontas que estavam tortas aqui. Coisa mais rara que tem é a gente comprar um tecido e vir todo certinho. Sempre vem com essas pontas tortas aqui. Acertei. Vou, então, vou começar o corte desse lado aqui onde está a orelha, porque ele tá mais pertinho. Só que eu preciso tirar essa orelha fora, né? Então, na hora de cortar aqui, eu já tiro ela fora. Eu vou cortar a primeira peça. 7 centímetros de largura. Só que é 7 centímetros dobrado, viu, gente? Então, olha, eu vou medir aqui de novo. Essa orelha aqui tem mais de 1 centímetro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa... Orelha não, é ourela. Vou tirar essa ourela fora, que ela vai me atrapalhar. Atrapalhar para medir. Vou cortar ela já aqui. Corto bem na pontinha para não desperdiçar tecido. Tiro só ela fora aqui. Ó. Tô tirando aqui. Opa. Só a pontinha. Pronto. Tirei ela fora. Não vou esquecer do fio do tecido, porque, olha, não estica assim. Então, essa é a direção mesmo que eu tenho que fazer. Eu não quero um cinto esticando pro lado e virando aquela tripa horrorosa. Então, vou medir 7 centímetros aqui, que é a largura dele que eu quero. Só que, olha, gente, 7 centímetros dobrados, tá? Se for cortar o tecido aberto, é óbvio que eu vou deixar 14 centímetros. Mas eu gosto sempre de cortar ele fechadinho, assim. Dobradinho, aliás. 7. Olha, eu vou conferindo aqui. Vou com a fita conferindo. 7. Está certinho. Se não tiver, eu vou puxando o tecido aqui, vou ajustando. Esse tecido é bom de mexer com ele, assim, no corte, porque a gente dobra e coloca no lugar, ele fica. E não fica deslizando. Onde eu coloco, ele fica. Ó, vou ajustando aqui. Ok. Deu 7. Eu vou cortar aqui um pouquinho mais para lá. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui para ter margem de costura. Aliás, para facilitar, às vezes é mais difícil para quem está começando calcular 1 centímetro, 2 centímetros para lá. Então, vamos deixar ele com 8, porque aí você vai ter margem de costura já aqui no corte, vai ficar mais fácil, né? Às vezes eu estou fazendo as coisas como se fosse para as pessoas que já estão acostumadas a fazer, mas eu tenho que lembrar que os meus vídeos são especialmente para quem está começando agora. Então, nem tudo é tão óbvio para quem está começando, nem tudo é tão fácil, embora para quem já esteja acostumado a fazer, fala, isso é muito fácil, não precisa explicar. Vamos sim, eu aprendi, foi assim, de passo a passo, vendo e revendo vídeos. Então, vamos lá. Eu aprendi e todos vocês podem aprender, porque o nosso Criador, ele nos fez com a capacidade imensa de aprender tudo. Olha, então deixei ele aqui já com 8, porque aí eu não preciso me preocupar com margem de costura. E vou cortar ele aqui. Sigo cortando aqui. Aí, depois que eu cortar aqui, eu vou conferir quantos centímetros de comprimento ele ficou.
ver se as pontas estão certinhas. Não, precisa acertar mais um pouquinho aqui na ponta. É importante acertar a ponta antes de medir, para depois não faltar tecido. Opa, ficou torto aqui, ó. Saiu um pedacinho aqui. Agora sim. Deixa eu ver tanto que deu aqui. Tamanho padrão dele, de 1,5 a 2. Ele tá com 1,16. Eu posso completar, deixar ele aqui com 2. Vamos ver. Com esse aqui, olha, já dá para fazer a segunda parte. Só acertar ele aqui. Deixa eu ver se vai dar. Dá sim. Aqui. Aqui. Então, tem que ficar na mesma largura do outro. Um lado menor, o lado menor deu. Então, vou colocar aqui. Então, eu vou cortar aqui mais 80, não, 75 centímetros aqui já dá. Deixa eu ver, se eu já medi aqui 75. Ah, peraí. Foi 1 e já esqueci quanto que deu. 1,16. Tá, menos 1, que vai de costura, 1,15 m. Então, eu vou cortar com mais 50, não. Ah, eu vou colocar mais 70 centímetros, vai ficar bom. Que aí desconta a costura e tal. Deixa eu ver, 70, 75. Vou colocar aqui no 75. Vamos ver aqui. Agora, ó, esse já tem essa referência. Eu vou posicionar ele aqui para acertar o restante que eu vou completar. Pronto. Quase que deu o tamanho certinho aqui. Vou só alterar um pouquinho, cortar um pouquinho aqui. O restante deu. Aí aqui também. Aqui mais um pouquinho. Vai ficar a mesma largura. Pronto. Então, esse aqui eu vou juntar os dois. Na costura eu mostro como que eu vou fazer isso aqui. O cinto, ok. Agora eu vou cortar os bolsos. Vamos lá. Olha, esse pedaço que sobrou do cinto aqui, parece que já vai dar para fazer o bolso. O bolso, aqui, dá assim. O bolso eu vou fazer, aí o sol tá batendo aqui, tá dando um reflexo aqui. Deixa eu colocar algo colorido aqui para tirar o reflexo do sol. Vou tirar o bolso de altura, 18 centímetros. Olha aqui, vou medir a altura dele aqui, 18. Primeiro eu vou aparar ele já aqui, que olha, o tecido sempre torto, sempre sobrando umas pontinhas. Então, vamos acertar. Acertei aqui, vou acertar esse lado. Acertei. Acertar essa ponta, sobrando uma ponta aqui. Acertei. Ó, vai tomando o formato de bolso. Agora é só colocar as medidas.
Esse aqui tá com 19 de altura. Deixa eu ver se tá tudo igual. Tá com 19 de altura. Ele pode variar entre 17 e 19. Então, eu vou deixar ele nessa altura mesmo. Largura. A largura tá com 18. A largura, eu gosto de deixar ele... Não, aqui tá com 19. Eu gosto de deixar ele um pouco menos. Então, eu vou tirar aqui mais ou menos 1 centímetro. Se você tem dificuldade de calcular 1 centímetro, marca assim, com a pontinha, olha. Pega a pontinha, coloca aqui e marca. Ó. 1 centímetro. Se você quiser um pouco maior, pode deixar. Se quiser um pouco menor, também pode. Então, eu vou abrir o meio aqui para ter os 2 bolsos. Pronto. A altura do bolso ficou com 20 aqui no total, mas olha que ainda vai as barrinhas aqui. Deixa eu passar, vai overlocar, vai fazer a barrinha, as dobras, então ele não vai ficar grandão assim. Ah, tá. A largura. Largura ficou com 17, mas ele vai ficar menor também. Então, o bolso, ok, está cortado aqui. Agora, vamos cortar os punhos. Aqui não, punhos. O que eu vou fazer para cortar os punhos? Os punhos eu corto sempre maior e ajusto na hora que eu vou colocar. Então, vamos ver aqui. O punho, ele tem 8 centímetros de largura. Eu vou cortar os 2 aqui. Deixa eu ver quantos centímetros, mais ou menos. Eu vou calcular aqui, ó, sem fechar, antes de fechar a peça, já posso calcular o punho. Na hora de fechar o punho que eu vou calcular, vou ajustar direitinho. Aqui é só para ter uma ideia. Ó, ele tem 21 de um lado. Se ele tem 21, então eu preciso cortar ele com 42, ó. O punho deu 21, então, para dar a volta toda, vou cortar com 42. Como esse aqui vai diminuir um pouquinho com a costura, então eu já sei que vai dar certo, não vou ter problema. E se perder também, se o punho não dá certo, cortou errado, não tem problema. Tem bastante retalhos aqui que dá para fazer outro. Não tenha medo, gente. Não tenha medo de errar. Então, vamos lá. Eu vou separar aqui, depois eu tiro a auréola. Então, eu preciso de 42 vezes 2, 84. As duas mangas. Deixa eu ver se eu tenho 84 aqui. Não, aqui não vai dar as duas. Vou cortar uma aqui. Eu corto a outra no outro tecido. 42. Eita, peraí. Tem que acertar essa ponta, 43 aqui. Esse tamanho. Tem que acertar, tá muito torto aqui esse tecido. Eita. Ai, ai. Vamos lá. Opa, ficou muito grande. Ah, já medi, desmedi, tirei, coloquei. 21. Eu acho que eu tinha medido errado. Não, é 21 dobrado, que é 42. Vou deixar 22, que eu tenho que acertar aqui. Ok. Vou cortar essa auréola fora.
o fio do tecido, cuidado com o fio, e o lado que tá esticando. Certo. É 8 centímetros, cadê o punho? 8 centímetros, então eu vou deixar 9, de costura. Não, tem que estar com 10, tá maior. 9. Ai, ai, ai. Não tá batendo. Agora sim. 9. Ok. Ah, tá, eu tava medindo errado. Tava medindo cortando inteiro, gente. Olha que loucura. Ui, ui. Aí disse que não ia dar pra cortar os 2 punhos. Claro que dá. Eu tava medindo no comprimento. Pronto, ó. Um punho. Ah, esqueci, levantei aqui, ó. Um punho já está pronto. Vamos conferir aqui, depois que eu acertei. Acertei as pontinhas aqui, ó. 22. Eita, ficou pequeno. Não, tinha que ficar maior, porque tem a costura aqui. Não vai dar. Cadê a manga? Deixa eu ver. Vamos medir aqui na manga. Como ela está sem fechar, eu sempre deixo maior. Mas dessa vez acho que não saiu tão maior. Ah, sim, dá, ó. Ela vai aqui, certo? Então, ó, ela tá passando um pouquinho. Então, dá pra fechar e caber aqui. E o sol tá atrapalhando aqui, chega pra cá. Aqui, ó. Ela tá passando. A manga tá um pouquinho... O punho tá um pouquinho maior do que a manga. Então, ok. Tá bom. Vou cortar o outro. Olha, eu tô tão acostumada a fazer isso, e às vezes ele me atrapalha um pouco. Então, se vocês estão fazendo e estão se atrapalhando um pouco, não se preocupe, é normal. Vocês vão se atrapalhar ainda muitas vezes, mas a gente sempre acerta no final. Ó, aqui eu só vou acertar a pontinha que ficou, ó, o tecido que sobrou aqui. Acertei aqui a pontinha. Ah, esse sol tá atrapalhando aqui, né, gente? Deixa eu puxar a cortina aqui um pouco. Depois que o sol saiu, deu um reflexo ali. Não é esse lado, deixa eu puxar o outro lado da cortina. E pra cá. Acho que agora melhorou. Será que melhorou? Tem um aquecedor aqui atrás, esquentando minhas pernas. Tá muito frio hoje aqui. Ai, tirou o sol, agora melhorou. Então, voltando. Aqui o punho já está cortado, os 2 punhos. Então, já tem bolso, a gola, punho, o que que tá faltando? O cinto, já cortei. Falta o passador do cinto. Muito bem. O passador, nós vamos cortar com 5 centímetros. Nesse mesmo pedaço que eu tava aqui, eu já volto. 5 centímetros. Eu sempre prefiro cortar do lado da orelha, porque ele é mais... fica mais certinho. O corte fica mais certinho. Tira a orelha e tudo certo. Passador de 5 centímetros. Deixa eu tirar essa orelha aqui.
ourela. Eu sempre erro o nome disso. O nome certo acho que é ourela. Tirei. Vamos ver agora o passador do cinto. É com 5 centímetros. Sempre dobrado, gente. As medidas que eu falo, é sempre dobrado. Então, já sabe, se for cortar o passador com tecido aberto, vai medir 10 centímetros. Ah, nesse caso aqui eu tenho que deixar 6, né? Tem a margem de costura, vai ficar com 5, mas eu tenho que cortar ele com 6. Esqueci de olhar quantos centímetros, são 20 centímetros de comprimento. Ah, cortei pouco a orelha. Vou cortar mais. Tira mais um pouco da orelha aqui. Agora sim. Vou ver se dá 40. Se é 20, eu preciso de 2, então eu vou cortar 40. Aqui, 6 centímetros, vou medir 6 centímetros, que eu já tinha medido e tive que tirar. Ai, tá torto aqui esse tecido, deixa eu acertar já. Senão dá trabalho depois. Vou começar a medir dessa ponta aqui. Seis. É 6 para ele ficar com 5. Se quiser fazer um pouco maiorzinho, também pode. Ele fica mais fofinho quando faz ele mais largo, gente. Se vocês preferirem fazer mais largo, não tem problema. Ele vai ficar mais fofinho, fica ainda mais bonito. Ok. Já deu. 40. Vou deixar um pouco mais de 40, porque aí tem que dobrar ele embaixo para pregar também. Eu vou deixar ele com 50 centímetros aqui. E eu ajusto na hora, que aí fica 25 para cada um. É isso mesmo. 52 eu vou deixar. Deixei ele com 52. Porque tem as costuras ainda e depois ajustar ele também na hora de pregar. Mas isso também aqui varia muito, depende muito do que você quer fazer. Isso aqui é só uma referência, gente. Tudo que a gente vê é uma referência. A gente nunca faz uma cópia exata do que está vendo, né? A gente usa como uma inspiração, uma referência, mas a gente desenvolve nosso próprio jeito. Os tamanhos das coisas que a gente quer fazer também. Só é importante, se você vai fazer para vender, você anotar o tamanho que deu mais certo, para você padronizar. Ó, esse aqui comeu um pedaço aqui de cortar, ó. Pronto, já ajeitei. Então, esse aqui, ele vai ficar assim, ó. Ficar... Ai, eu sempre levanto a mão aqui, sai da câmera. Ó, vai ficar assim. Ele fica bem fofinho, bem bonitinho. Então, passadores, ok. Conferindo agora. Cortei já, então, punho, cinto, bolso, passador, a gola, ok. Todos os pertences já foram cortados. Agora nós vamos partir para a parte de costura. Vou arrumar toda essa bagunça. Isso que sobrou aqui, eu vou dobrar. Ó, gente, o que sobra ali depois no comprimento, olha, esses pedaços que sobram, dá até para fazer uma mantinha para jogar nas pernas. Depende muito do tamanho do roupão que você vai fazer. Se você vai fazer um roupão cortando 1,30, ele vai sobrar uma mantinha já perfeita. Igual esse aqui, sobrou esse pedaço aqui, você pode recortar ele aqui, juntar as duas peças, faz uma mantinha para jogar nas pernas nos dias mais frios. Eu vou agora arrumar toda essa bagunça aqui e volto para a costura. Agora vamos começar a nossa costura do roupão. Então, para começar, nós vamos juntar as duas peças do cinto, ó.
Juntei aqui, direito com direito. Eu vou passar na overlock. Se não tiver overlock, não tem problema. Dá para fazer na máquina doméstica mesmo. Vai ficar bom do mesmo jeito. Só que todas as peças que a gente costurar na máquina doméstica, precisa ter um cuidado, porque como ele é muito fofo, ele pode acabar embolando. A agulha é normal, a agulha para tecido leve mesmo, mas ele acaba embolando no pedal da máquina. No pedal não, no calcador. Calcador, gente. Pedal onde pisa com o pé. Ele acaba embolando no calcador da máquina. Aí, esse aqui, nesse caso, eu vou fazer aqui na overlock. Vamos lá. Pronto. Fechei aqui o cinto. Fechei não. Juntei as duas peças. Então, aqui, juntei. Agora que o cinto já foi junto aqui, já emendou aqui as duas partes, eu preciso fechar ele. Para fechar, eu vou começar por essa costura, essa emenda aqui onde eu fiz. Por quê? Para ela ficar certinha, para não correr o risco de ficar um pedaço para lá, outro para cá, depois de pronto. Então, eu começo dela. Eu junto ela aqui e vou fechar. Para quem já é experiente, pode simplesmente segurar isso aqui e passar na overlock ou na máquina doméstica. Para quem tem alguma dúvida, alguma insegurança ainda, e para ter certeza que não vai ter dor de cabeça depois do cinto feito, que é muito chato quando ele fica torcido, então a gente vai fazer o quê? A gente vai alinhavar. Juntei essas costuras, eu vou começar a alinhavar daqui para a ponta. Depois que eu termino de alinhavar essa parte aqui, eu vou alinhavar daqui para cá. E aí, depois que tiver todo alinhavado, é que eu vou levar a máquina. Vou alinhavar aqui e já volto. Já está todo alinhavado, olha. Um lado aqui eu deixo aberto, o outro lado eu já fecho agora. Alinhavei, depois que eu alinhavei, eu já vi que ele tá certinho, olha. Vendo? Não ficou empapado, não ficou retorcido, então já posso costurar, que ele vai continuar desse jeito. Então, agora eu vou para a máquina costurar e já mostro como fica. Pronto, já costurei todo, fechei. Agora eu vou virar pro outro lado. Aí eu preciso, aí eu tenho que pegar o lado que estava fechado. Esse lado que já está fechado, vou virar um pouquinho assim para dentro. Com algum objeto firme assim, eu sempre uso essa colherzinha que é me ajudando. Aí eu vou fazendo isso, ó. Eu vou passar ele aqui, virar pelo lado direito, porque ele foi costurado pelo lado avesso, né? Ó. Passei o cinto aqui, vou arrumar aqui a pontinha. Olha como ficou. E agora eu vou na máquina doméstica terminar esse cinto, fazer o acabamento. O que eu vou fazer? Aqui, nesse lado que já tá costurado no overlock, eu vou juntar assim, passar uma costura, um pesponto aqui por fora. Aqui, o lado que tá aberto, eu vou jogar ele para dentro. Peraí, tem um fio de alinhava aparecendo aqui, uma linha branca aqui, vou tirar ela daqui. Eu vou jogar essas pontinhas para dentro. Eita, foi muito. Peraí, só um pouquinho. Ó. Coloca essas pontinhas, tendo cuidado com a costura, para não ficar torto. Ó, vou ver aqui onde está a costura. Coloco ele para dentro, na máquina doméstica. Passo a costura aqui, que aí os dois lados vai ficar parecido. Então, vou lá na máquina agora fazer o acabamento do cinto e já volto. Pronto, o cinto já está prontinho, com os acabamentos das pontas já feito. Olha, certinho. Ah, antes de fazer esse acabamento, é importante verificar
Se não ficou, ó, um outro alinhavo aparecendo aqui. É importante verificar se não ficou nenhuma falha na costura, na primeira costura, para fechar o cinto. Então, é sempre bom olhar antes de fazer o acabamento. Esse aqui eu já olhei, não tinha nenhuma falha, fiz o acabamento, pronto. O cinto já está pronto. Agora eu vou fazer os bolsos. Para fazer os bolsos, eu vou overlocar todo. Se não tiver overlock, faz uma barrinha nele todo, na máquina doméstica mesmo. Eu vou passar no overlock e depois fazer a barrinha só do lado de cima. Vou levar no overlock e já volto. Pronto, os bolsos já estão prontos, já passei no overlock. Fiz uma barra bem estreitinha aqui, que é a boca do bolso, para ficar aqui para cima. Se ficar um lado maior que o outro, não tem problema. Quando você for colocar no roupão, na peça do roupão, aí você dobra de acordo que fica igual. O importante é que acertar o tamanho na hora de colocar. Esses já estão prontos para serem aplicados no roupão. Agora eu vou fazer os passadores do cinto. Então, é do mesmo jeito que fizemos o cinto. Dobrado aqui pelo avesso, vou passar uma costura aqui e fechar ele aqui e virar pelo lado direito. Vou lá na máquina fechar e já mostro como vai ficar. Já fechei aqui, agora vou virar. Do mesmo jeito que eu virei o cinto. Pronto. Aqui eu posso só passar overlock também, ou posso colocar ele para dentro e passar a costura assim. Eu vou preferir colocar para dentro aqui e passar a costura, mas ele não vai aparecer, porque depois que junta ele vai ficar assim. Vou fazer isso com os dois, vamos ver como vai ficar tudo pronto. E os passadores estão prontos. Aqui, vamos cortar. Pronto. Quando colocar, eles vão ficar assim. Olha que fofura que fica. Os dois passadores estão prontos. A gola, a gente não precisa fazer muita coisa. O que eu vou fazer aqui? Viro ela pelo avesso e vou fechar somente as pontinhas dos dois lados. Fecho só isso aqui. Aqui nem precisa overlockar, porque eu já vou colocar no roupão, já passo overlock tudo junto e já finaliza. Então, só vou fechar esses ladinhos. A gola já está pronta. Então, fechei aqui na overlock, ou como vocês já sabem, pode fechar na máquina comum, a máquina doméstica mesmo. Fechei, viro para o direito, arrumo aqui a pontinha, viro o outro lado, arrumo a pontinha também e pronto. A gola já está pronta para ser aplicada. Olha que lindinho que fica as pontas dela depois de fechado. Muito bem. Se quiser fazer um design diferente nessa ponta, também pode. Você pode inventar um corte aí, passar uma costura a mais por aqui, e ela vai ficar com a ponta diferente. Usa a criatividade aí. Mas testa primeiro, tá? Terminou aqui. Vamos começar agora a montar o roupão. Para montar o roupão, a primeira coisa que eu vou fazer agora é fechar os ombros. Então, vamos lá. Coloquei aqui a parte das costas com o avesso para cima. Aliás, o avesso para baixo, gente. O avesso para baixo. Aí, vou colocar aqui a parte de cima aqui. Essa aqui fica com o avesso para cima, que aí ele acaba ficando direito com direito. Direito com direito. Vou arrumando aqui a parte da frente sobre a parte das costas.
Coloquei um sobre o outro aqui, ajusto aqui a gola, ok, primeira parte. Vamos aqui a outra parte. Observando o lado direito dele, que ele fica direito com direito. O lado avesso dele é o pelo mais alto, ele é mais fofo pelo lado avesso. Por isso que esse roupão de banho de inverno é tão maravilhoso, tão quentinho. Algumas pessoas me perguntam se isso é roupão de banho. Não, não é roupão de banho. Às vezes a gente fala roupão de banho, mas na verdade ele é roupão de inverno, porque o objetivo é aquecer a gente em casa. Deixar a gente aquecido e confortável enquanto estamos em casa. A nossa casa é o melhor lugar do mundo, né, gente? Então, a gente tem que estar bem confortável, mas sem perder a elegância. Então, coloca o pijama que quiser por baixo, mas por cima vai estar lindo com roupão de inverno. Pronto, ajustei aqui a gola. Gola com gola. Se a manga sobrar um pedaço, faltar em uma, sobrar em outro, não se preocupe com isso, gente. Isso a gente acerta tudo depois. Não tem problema. Olha, embora a gente tenha cortado um sobre o outro, essa manga deu certinho, essa aqui sobrou um pedacinho, não tem problema. Não se preocupem com isso. Está certinho aqui. Pronto. Então, vou marcar aqui com alfinete. Essa parte é muito importante alinhavar, para ela não ficar torta. Ó, ponta do ombro com ponta do ombro. Já marco aqui com alfinete. Senão você não vai ter a parte da frente aqui, né? Não vai esquecer e passar a costura toda aqui. Então, vamos marcar aqui direitinho, ó. Marquei, ó. Parte da frente, ok. Essa gola da frente, ela vai aumentar quando a gente for colocar, for pregar a gola nela aqui. Esse aqui precisa chegar um pouquinho pra cá. Aí, ficou torto aqui, deixa eu arrumar aqui direito. Arrumei, ok. Arrumou aqui. Aqui na ponta da manga também. Vamos prender. Pronto, prender aqui. Coloco uma aqui no meio. E eu vou alinhavar. Porque quando a gente vai passar no overlock sem alinhavar, ou até mesmo na outra máquina mesmo, pode acontecer de ele embolar um pouquinho. Aí falta um pedaço quando chega no final da manga e você pensa, cadê o pedaço daqui? Embolou lá atrás. Quando a gente alinhava, a gente não corre esse risco. Então, esse tecido é muito importante que a gente alinhava por conta dessa... Ai, meu Deus! Por conta dessa fofura dele. Pronto. Agora eu vou alinhavar e vou fechar o lado de cima, fechar o ombro. A parte de cima já está toda alinhavada. Olha aqui. A parte que pega ombro e lado de cima da manga. Agora eu vou costurar. Vou passar na overlock. Passando no overlock, eu só preciso fazer isso, só uma vez. Se eu for costurar na máquina doméstica, eu preciso costurar e depois fazer o arremato lá com o ponto zigue-zague. Aqui é mais fácil porque eu vou passar só uma vez. E já vai ficar pronto. Olha, não vou precisar fazer outro acabamento, porque ele já vai ficando pronto assim. Terminei de passar a costura aqui, eu vou dar uma olhada aqui por dentro.
para ver se não ficou vazando, se não ficou nenhum ponto aqui, alguma parte da costura que não pegou. Ó, tem um pedacinho aqui que ficou aberto, ó, não pegou. Aí eu já vou arrumar, ó. Então já arrumo na hora esse pedacinho, para não ficar o roupão com defeito depois. Aí eu vou com cuidado aqui no overlock para não afundar muito. É só para fechar o buraquinho mesmo. Fechou, certo? Fechei aqui. Vamos ver se tem mais. Aí eu vou olhar toda a costura. Não tem buraquinho mais, certo? Então eu vou passar para o próximo lado. Vamos lá, outro lado agora. Vou fazer a mesma coisa. Estamos de volta aqui na montagem do nosso roupão. E alguém a essas alturas já deve estar se perguntando, por que já não fechou logo todo quando foi para a máquina? Vamos entender por quê. Eu vou colocar o bolso antes de fechar. Então eu preciso medir aqui, olha, contando lá de cima do ombro, 56 centímetros. 56 centímetros deu aqui. Então, vou marcar aqui com alfinete 56. E vou colocar o bolso. O bolso vai ser costurado junto. Como que eu coloco o bolso? Eu vou colocar o bolso com o avesso para cima. Alinhar ele aqui na lateral. Na mesma altura que eu deixei marcado aqui o alfinete, que é os 56 centímetros. Prendo ele aqui. E vou ver se ele está certo. Cuidado para não pregar o bolso na parte das costas, olha. Então, virei aqui, olha. Quando eu prego ele ali, que eu viro, ele tem que ficar assim, ó. Ó. O lado avesso vai estar encostado para cá, para ficar o direito aqui pro lado de fora. Então, ele está certo. Agora, eu posso alinhavar. Então, vamos lá. Arrumo direitinho aqui. Abro aqui direitinho. Coloco esse bolso com alfinete, daqui a pouco ele vai ser alinhavado junto com a peça. Vê se não tá embolado aqui, ó. Não pode deixar ele embolado, olha, se acontecer isso, ele ficar embolado, acaba costurando o que não deve. Aí vai dar trabalho para tirar e fazer de novo. Então, deixei ele bem aberto aqui. Alinho aqui a parte da frente do roupão. Coloco aqui mais um alfinete para segurá-lo. Pronto, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prestando atenção aqui na medida, 56 centímetros. Então, vou aqui, vou medir a mesma coisa. Achei aqui os 56. Vou colocar o bolso. Com o avesso para cima. Olha, prestando atenção na dobrinha aqui da barra. Ops, ficou muito para cima. Peraí, é aqui onde tá o alfinete. Um pouquinho mais para cima, certo. Vou colocar aqui. É importante que essa parte aqui de cima já esteja fechada, para a gente poder alinhar bem ele aqui, para não ficar torto o bolso. Arrumei o bolso para não ficar emboladinho aqui dentro. E aí, já vou prender ele aqui. Ah, gente, um detalhe importante aqui que eu esqueci. O bolso, essa parte de baixo aqui, eu já faço a barrinha dele, a dobrinha dele para dentro aqui, onde ele vai ser preso. Eu deixo já aqui a dobrinha. Deixa eu mostrar aí do outro lado, fica mais fácil para ver. Opa! Aqui, ó, ele já fica dobradinho. Ai, tem um fio sobrando aqui, deixa eu cortar esse fio. Os meus vídeos são assim mesmo, sem edição, do jeito que ele sai, vocês vão ver. Por isso que tem essas coisas assim. Então, ó, a dobrinha ficou aqui, porque aí quando vai costurar, ele já tá com acabamento aqui pra dentro.
porque depois não vai ter como a gente dobrar depois que fechou aqui a lateral. Aí esse aqui, deixa eu fazer a mesma coisa antes que eu esqueça. Olha aqui, vou fazer a dobrinha, uma dobrinha assim, 1 centímetro mais ou menos. Não precisa ser muito grande, não. Senão você vai perder também o tamanho do bolso. Aí aqui, esse alfinete tá ruim, deixa eu pegar outro. Vou prender essa dobrinha aqui, para quando alinhavar, ela ficar assim. Opa, soltou o alfinete. Esse tecido ele é muito fofinho, às vezes o alfinete solta. Dobrar de novo, prender direito. O alfinete até some aqui no meio do tecido. Pronto, agora eu vou alinhavar. Eu vou passar um alinhavo todinho e depois que eu vou alinhavar até o bolso. Daqui do bolso para baixo eu não preciso alinhavar, é só juntando as pontas aqui e continuando a costura. Mas até aqui é importante por causa do bolso, para ele não sair do lugar. Vou alinhavar aqui e volto. Já está alinhavado. Olha, alinhavei tudo aqui, os dois lados. Depois de alinhavado, é importante verificar se o bolso realmente está certo. Olha, tá certinho aqui, depois eu só vou fazer a dobra desse lado aqui, pronto. Então, vamos para a máquina agora costurar esses dois lados. Gente, desculpa aí, o microfone descarregou a bateria e eu não percebi, então o vídeo acabou ficando sem áudio. Aí eu vou gravando aqui por cima para explicar para vocês. Isso aí é a dobrinha que eu fiz no bolso, colocando as pontinhas para dentro. E aí eu tenho que alinhavar esse bolso do jeito que ele tá. Eu alinhavo e meço aí direitinho, vejo como ficou, se a altura dele tá certinho. Ó, mede aí a largura, vê se tá tudo certinho. Arruma aí a pontinha, ó, pra ficar igual. Por isso que é importante alinhavar antes de costurar, para ter certeza que vai dar certo aí. Pronto. Aí eu já alinhavei. Eu alinhavei um e aí estou alinhavando o segundo bolso. Nisso, eu tenho que conferir as medidas. Se a medida de um está igual ao que eu estou alinhavando agora, para não alinhavar e acabar ficando diferente um do outro, né? Então, estou alinhavando aí o bolso, o segundo bolso. Já fiz a comparação aí com o primeiro. As dobrinhas aí são super importantes, olha. Sempre fazendo as comparações aí. Quando a gente já está acostumado, a gente bate o olho e já vê se ele está bom ou não, se pode deixar assim. Mas é melhor a gente conferir. A gente está começando. Os meus vídeos são sempre direcionados para quem é iniciante, não tem muito costume de fazer, então por isso que eu explico com todos os detalhes assim. E aí, ele já está alinhavado, eu vou para a máquina para costurar. Posicionando direito aí, com cuidado, porque esse tecido, por ser muito fofo, ele pode acabar enganchando no pé calcador da máquina. Aí passo com cuidado aí, vou costurando. Olha, costura sempre devagar, costurando bem na beirinha do bolso, para não ficar, senão ele pode até aparecer a parte de dentro saindo para fora, se fizer uma costura larga aí nesse lado. E vamos seguindo aí. Uma pena que o microfone descarregou e eu não tinha percebido. Eu gosto muito de ouvir o som da máquina, o barulhinho da máquina aí no vídeo. Não dá para ouvir. O microfone estava descarregado. E eu envolvi tanto que eu me empolgo aqui na costura, no corte, na costura, e esqueço de verificar o microfone. Porque quando um está para descarregar, aí eu tenho que colocar o segundo e pôr o primeiro para carregar. Como o vídeo está ficando bem longo, ele acabou descarregando e eu não vi.
Mas aí tá a costura, então, do bolso, que tava só alinhavado. E aí segue a costura aí. Sempre com muito cuidado, com paciência. O tecido é um pouco difícil para costurar, por isso que se for fazer um roupão só nessa máquina doméstica, precisa ter mais tempo, vai demorar mais para ficar pronto, porque a costura tem que ser bem mais devagar, com muito cuidado, sempre auxiliando o tecido sem puxar, mas auxiliando o tecido aí, porque ele não desliza fácil aí no pé da máquina. E vai assim, ó, o pontinho ali que a pontinha ali terminando. Nunca esquecer de dar retrocesso no começo e no final. Pronto. Na hora de tirar o bolso daí, tirar o macacão aí de dentro, também é importante ter cuidado. Ele rasga fácil se enganchar na agulha aí. A trama dele não é uma trama firme por ter muita. Ele tem muita lã e tem poliéster. Agora nós vamos colocar a gola. Então, vamos fazer o seguinte: vou pegar a gola aqui, dobrar aqui no meio, e certificar de que ela está certinha aqui, ponta com ponta. Achei o meio dela aqui, vou marcar. Vou marcar com alfinete, que é mais fácil. Marquei aqui o meio, onde está o alfinete, é o meio dela. Vou achar aqui também o meio da gola. Vamos ver aqui. Eu vou dobrar ele aqui. Junto aqui, costura com costura. Achei o meio. Marco aqui o meio dele também. Aí eu vou juntar, então, esse meio com o meio de um com o meio do outro. Vou juntar aqui. Tiro esse alfinete daqui de baixo, que era só para marcar. E junto aqui com o de cima. Pronto. Marquei o meio. Então, esse aqui, essa ponta aqui, ela vai seguir. Vai continuar aqui. Opa, coloquei virado. Vou segurar aqui para não perder o meio. É assim, ó. Junta as pontinhas assim. Tá assim mesmo. Pelo lado avesso. Juntei. Aí, isso aqui, eu vou descendo aqui em volta da gola. Vou descendo aqui tudo. E vou descendo já alinhavando. Ó, depois ele vai ficar assim. Eu vou descer aqui alinhavando. Depois eu mostro como ficou alinhavado. Peço desculpa de novo, gente. Tivemos problemas com o microfone de novo. E essa parte aí eu já estou com ele alinhavado e mostrando que sobrou essas pontas, porque esse alinhavo, ele não vai seguir o contorno do roupão, ele vai seguir conforme o desenho da gola. Então, vai sobrar essas pontas aí. Se tivesse cortado a gola em V antes, não sobraria ponta, mas a gente ficaria com dúvida que tamanho que vai para a gola. Então, quando a gente corta essas pontas que sobrou aí, acertou. Então, é do jeito que eu fiz, olha. Ficou as pontas, corta aí com cuidado para não cortar o roupão. Tiro a ponta de um lado. Tira essa outra ponta que sobrou do outro lado. Se não, se seguir o contorno do roupão sem deixar essas pontas, ele vai ficar torto. Então, vai seguir o contorno da gola e não do roupão. Pronto, aí tirou, tá todo alinhavado aí certinho. Depois que a gente alinhava, aí é só costurar. Já costurei a gola, olha como ficou. Olha o acabamento, como fica.
Passei tudo no overlock. E por fora, assim. Fica uma gola muito bonita. Pronto, feita a gola, agora nós vamos para as mangas. Vamos colocar os punhos, acertar as mangas. O que eu vou fazer aqui? Uma delas, sobrou uma pontinha, então eu vou acertar as mangas. Aí eu vou ter que ter cuidado aqui para não deixar uma manga maior que a outra. Embora foi cortado do mesmo jeito, mas pode acontecer de ficar uma pontinha. Então, ó, vou juntar aqui costura com costura, colocar as mangas aqui e vou acertar. Eu vou deixá-las do mesmo tamanho e colocar o punho. Já acertei as mangas, agora eu vou colocar os punhos aqui. Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Vou colocar os punhos. O punho tá aberto, não fechei ainda. Então, vou medir aqui para fechar. O que que eu vou fazer? Juntar aqui. Vou começar aqui pela costura de baixo aqui. Fica embaixo do braço. Eu vou colocar ele aqui com alfinete. Para eu ver tanto que eu vou ter que tirar aqui na hora de fechar. Então, eu deixo sobrando uma pontinha aqui. Coloco um alfinete. E vou contornando com ele aqui, como se eu já estivesse pregando. Depois que eu fiz o contorno todo aqui, eu vi que sobrou isso aqui, ó. Sobrou um dedo de um lado, um dedo do outro aqui. Então, é aqui que eu vou ter que fechar. Então, vamos tirar o alfinete daqui. E já marco aqui o tanto que eu tenho que fechar. Muito bem. Então, eu já sei que é esse tamanho aqui. Vou fechar agora. Vou marcar a outra primeiro, depois eu fecho as duas. Só esclarecendo aqui, eu tenho que fechar assim, tá? Aquela dobra foi só para medir. Aqui eu tenho que fechar, eu vou fechar aqui. Fecho aqui, porque depois eu vou virá-la assim, para virar punho. Então, aqui eu tirei o alfinete, mas eu marquei. Marquei aqui com o giz o tamanho que eu tenho que fechar. Então, essa tá marcada. Vou marcar a outra também e fechar as duas. Fechei o punho, fechado aqui. Aí eu vou virar agora. Vou dobrar, na verdade. Eu dobro ele aqui, deixando o lado direito para fora. Arrumo ele aqui, deixa eu cortar essas linhas. Arrumo ele. Pronto. O punho tá arrumado, então, vou colocar aqui. O que eu faço? A costura dele, eu quero deixar com a costura debaixo do braço aqui do roupão. Então, eu vou colocar ele aqui dentro. Coloco o punho aqui dentro da manga. E vou juntar aqui agora as 3 costuras, ó. As duas partes aqui do punho, que tem a dobra, com essa costura aqui. Juntei aqui costura com costura. Coloco um alfinete aqui. E vou verificar se a costura deu certo. Opa, peraí, eu coloquei errado, gente. Claro que não ia dar certo. É a manga dentro do punho, não é o punho dentro da manga. Olha aí a distração. Coloquei a manga dentro do punho. Costura com costura. Agora sim. Juntei aqui as 3 partes, ponho um alfinete. E vou ver agora se a costura está realmente batendo. Ó, não tá. Ficou uma pra cá, uma pra lá. Então, vamos acertar. Viro de novo, lembrando, não é do jeito que eu coloquei primeiro. Aquela primeira forma que eu coloquei, daria certo se o roupão tivesse pelo avesso, ó, mas ele tá pelo direito. Então, vamos arrumar de novo essas costuras. Junto as duas pontas aqui do punho.
Ó, junto com a costura do roupão. Arrumo bem aqui as 3 pontas. Prendo aqui com alfinete. Tem que dar 2 voltas no alfinete, senão ele não segura, porque é muito fofinho aqui. Vou verificar de novo. Bateu, ó. Costura com costura. Agora sim eu posso alinhavar. Então, vou alinhavar todo ele aqui, depois levo na máquina. Vamos lá. Os punhos estão prontos. Eu alinhavei, costurei. Deixa eu cortar essas pontinhas aqui. Pontinhas de linha. Pronto. E aí ele fica assim por dentro. Olha o acabamento, como fica. Tá bem bonito, um acabamento bem limpinho. E por fora, assim. Essa fofura, olha. Amo esses punhos largos assim, eles ajudam a esquentar as mãozinhas da gente. Bem, terminamos aqui o punho. Vamos agora ao próximo passo. Agora eu vou colocar os passadores. Para isso, eu vou medir aqui a medida que tem, ver o tamanho que tem aqui, debaixo do braço até o bolso. Vamos ver. Ó, tem 35. Deixa eu ver se é isso mesmo. 35. Então, eu vou colocar metade. Olha, vou colocar ele aqui, então. Marco aqui o alfinete. Pronto. O passador vai na metade dessa distância aqui, entre debaixo do braço até o bolso. O passador do cinto, eu vou colocar assim. Olha. Fecha ele assim. E aí, essas pontas aqui, eu não fecho antes de colocar, não, que não vai ficar muita costura. Eu fecho já colocando aqui. Lembrando que ele tem que ficar assim, porque o cinto vai passar aqui dentro. Então, ele tem que ficar nessa posição assim. O túnelzinho virado para as costas e para frente. Pois bem, vou juntar essas pontas aqui. O alfinete está aqui. Não, deixa eu juntar ele assim, peraí. Coloco aqui no alfinete. Tiro o alfinete e já ponho por cima. Aí eu ponho o alfinete aqui, juntando as 2 pontas. Peraí, que acho que não pegou direito, não. Pronto. Juntei as 2 pontas aqui. Ó, ele já está. Essa posição. Isso aqui, eu não preciso alinhavar, não. Do jeito que o alfinete está aqui, dá para eu passar a costura. O que eu vou fazer na máquina? Eu vou começar a costura aqui. Eu vou passar uma costura atravessando aqui e depois eu vou passar uma outra descendo aqui em cima da marca da costura do roupão. Então, eu vou fazer uma reta aqui, atravessando e uma descendo. E ele vai ficar assim. Vou colocar o outro e já vou para a máquina. Aqui eu preciso colocar com cuidado para não enganchar aqui no calcador da máquina. Eu vou passando ele com cuidado. Coloco aqui embaixo. Com cuidado também para não prender a ponta errada e ter que desmanchar. É muito difícil desmanchar a costura nesse tecido, porque a gente não consegue nem ver os pontinhos direito. Então, arruma aqui direitinho. Vai ajustando aí. Levanta um pouco mais o calcador aí para caber. Já dá para costurar. É bem delicado, ó. É importante tirar esse alfinete daí para não estragar a agulha da máquina. Saiu a pontinha, ó. Tirei o alfinete, a pontinha soltou. Vamos colocar essa pontinha de novo aí. E aí, segura ela já com o calcador. Quando já tá aí embaixo, aí já é mais fácil. Só colocar no lugar de novo.
Pronto, ó, puxa para trás, assim, essa parte que tá de cima aí, para não costurar junto e vai. Vai empurrando com as mãos aí para costurar. Essa parte já foi a primeira costura. Agora, a gente dá a outra costura que vai atravessar. Eu vou posicionar para costurar mais ou menos em cima da costura lateral do roupão. Com cuidado para não prender a parte de cima, que tem que ficar soltinha aí. Tem que ajeitar bem aí. É bem delicado, tem que ter paciência. Não é uma coisa que dá para fazer com pressa. Tem que ter muita paciência para fazer, muito cuidado. Fazer de tudo para não desmanchar a costura nesse tecido, porque é muito difícil. A gente consegue, mas é muito difícil, sem contar que ainda corre o risco de desfiar o tecido. Aí, essa costura que vai descendo aí na lateral. Desceu. Terminou. Vamos ver como que ficou. Olha só, que lindo que fica. É trabalhoso, mas vale a pena. Muito bom. Agora é só fazer a mesma coisa com o outro. E o nosso roupão já está quase pronto. Agora eu vou acertar a barra. Lembra que eu falei que às vezes fica um pouquinho torto? Ó, sobrou um pedacinho aqui, um pedacinho aqui. Então, eu vou acertar, passar overlock na barra e nessas laterais, para depois a gente fazer o acabamento final. Vamos lá. Barra e frente já está toda overlockada. Agora, eu vou fazer uma barrinha. Aqui em cima, na frente, abertura da frente, eu faço uma barra mais estreitinha. Embaixo eu vou fazer uma barra que ele fique na minha altura. Eu vou ver ainda quantos centímetros que eu vou fazer aqui. Essa parte aqui, como é uma barra mais estreita, eu não preciso alinhavar. Eu vou lá na máquina, vou medindo aqui um pezinho de máquina e vou costurando. A barra eu já preciso alinhavar, porque é uma barra mais larga. Se não tiver overlock, como que vai fazer esse acabamento? Não tem problema. É só pegar e fazer duas dobras, olha. Vai dar uma dobra pequenininha para dentro e mais uma. Aí ele vai ficar assim, ó. Não vai precisar de overlock. É que aqui facilita mais, porque eu dou uma dobrinha só e vou passar a costura aqui. A barra da frente, daquela abertura da frente, é isso que eu estava falando, de um pezinho de máquina. Olha, eu dobro aqui o tamanho de um pezinho de máquina e vou com a costura aqui o mais próximo possível da costura do overlock. Então, seguindo assim. Sempre auxiliando o deslizamento do tecido com as duas mãos aqui, para ela não enganchar também. Ó, já embolou um pouquinho aqui. Aí eu baixo a agulha, levanto aqui, arrumo de novo e vai. Seguindo. É fazer isso até o final. Gente, o roupão ficou pronto. Olha, super quentinho. Esse roupão de inverno, pode usar em cima de qualquer roupa que você tiver em casa. Eu tô aqui de moletom e com ele por cima fica bem quentinho. Em cima de um pijaminha também fica muito legal. Eu deixei bem comprido, eu gosto dele bem comprido, porque aí quando senta no sofá, joga em cima dos pés, cobre tudo, fica bem quente. E olha a gola, olha o detalhe da gola. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse roupão aqui comigo, acompanhar o corte, a costura no passo a passo.
E se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe, comente. Beijos a todos e até o próximo vídeo.